Olá, eu sou a Aline de Oliveira e hoje eu trago duas opções para vocês que inicialmente eu ia fazer uma homenagem aos pretos velhos, mas considerando o mês de maio, eu vou propor uma reflexão sobre a cura do sagrado feminino ancestral, trazendo duas opções com relação às ancestrais matriarcas. Bom, na primeira opção, de forma simbólica, nós temos aqui um cafezinho da vovó e na segunda opção, o terço ou rosário. Ou então, se você quiser, você se conecta com os baralhos. Na primeira opção, que é do cafezinho da vovó, nós temos o baralho do tarô Rider-Waite e o baralho cigano da vovó cigana. E na segunda opção, o tarô das bruxas e o baralho da Santa Saracalha. Vamos à primeira opção. Deixa eu chegar pra cá. Opa. Então, rosário. Pra cá. Primeira opção, o cafezinho da vovó. A proposta é perguntar quais são os aspectos de cura em relação ao arquétipo da mãe para as pessoas que se conectaram com o cafezinho. Quais são os aspectos de cura em relação ao arquétipo da mãe para as pessoas que se conectaram com o cafezinho. Opa. Muito obrigada. Aqui tem 10 de espadas, uma finalização. O valete de espadas é você tomando uma atitude, e o 8 de copas, você indo embora. Você tomando uma atitude para terminar com uma situação para poder resolver uma questão emocional, você se afasta. Vamos aqui continuar esse afastamento emocional, né? Interessante. Isso foi o primeiro aspecto, né? Qual o segundo aspecto de cura em relação ao arquétipo da mãe, que as pessoas que se conectaram
com um cafezinho. Podem receber de informação neste momento. Muito obrigada. Valete de copas, iniciar uma nova proposta amorosa, mas no sentido assim, é de alto amor. Rei de paus é cuidar dos seus próprios interesses, e considerando aqui o eremita, interesses em termos de autoconhecimento, aprendizado, reflexão. Inclusive essa proposta aqui que eu estou trazendo é de reflexão com relação à cura do sagrado feminino. Agora você vê, o primeiro aspecto é se afastar Inclusive, você vê que se complementa. Você se afasta, se isola no eremita, mas aqui é um isolamento necessário para autocura. Aqui você termina com uma situação dolorosa para poder ter um novo início emocional, para cuidar de si mesmo. E se empoderar, voltar a ter sua própria vontade. Porque, querendo ou não, as influências arquetípicas, tanto do pai quanto da mãe, é um assunto complexo, tá? Não é para ser tratado aqui, só estou dando uma pincelada para, até mesmo para quem está aqui nessa questão do eremita, buscar conhecimento. Por mais que você não queira, eles interferem na sua vida em diversos aspectos, tanto no relacionamento, na parte financeira. Se você tem problema com o pai ou com a mãe, você vai encontrar chefes iguaizinhos ou piores. Você foge dos seus pais, aí vai lidar com vizinhos iguais, com chefes iguais, clientes iguais. Enfim. Mas aqui, nessa situação, em primeiro momento é se afastar para cuidar de si mesmo, mas no sentido de autorreflexão, não de fuga. Porque você vai ter que continuar lidando com as questões até que elas sejam curadas. Vamos ver aqui com a vovó cigana. Quais são as mensagens de reflexão para as pessoas que se conectaram com o cafezinho da vovó? Muito obrigada.
criança, a montanha e os ratos. Aqui no primeiro momento, essa pessoa como filho ou a criança interior passa por muitas dificuldades e desgaste energético. No segundo momento, você tem as alianças, o caixão e o urso. Finalizou essa ligação emocional tóxica. É até interessante que no primeiro momento, aqui quando essa pessoa, olha só, essa pessoa toma a atitude de finalizar com a situação e se afastar. Esse afastamento inicialmente causa muita dor. É como assim, estou me afastando porque necessito, mas não quero, porque afinal de contas a ligação afetiva materna, isso independente de você ter mãe ou não, que muitas vezes você é órfão, não conheceu sua mãe e acha que se eu tivesse conhecido minha mãe teria sido melhor. Você sofre do mesmo jeito. Você está na situação que você tem que estar para o seu aprendizado. Mesmo sem você querer passar por isso, você sofre. Mas no segundo momento, é como se você finalizasse uma conexão tóxica. Porque aqui você está refletindo, você está cuidando de si, buscando sabedoria, aprendizado. E aí você, por ter tomado essa atitude, você finaliza com uma relação tóxica. Hoje eu não vou tirar conselho de anjo, não. É uma tiragem assim, mais assim, uma leitura de reflexão, tá? Não é nem para aconselhamento, é para autorreflexão. Vamos para a próxima leitura. Deixa eu ajeitar aqui. Agora vamos para quem se conectou com o terço ou rosário. Começando com o tarô das bruxas. Quais os aspectos
de cura do sagrado feminino em relação ao arquétipo da mãe para as pessoas que se conectaram com o rosário. Quais os aspectos de cura em relação ao arquétipo da mãe para as pessoas que se conectaram com o rosário? Muito obrigada. Primeiro aspecto. Oito de paus. A sombra, que aqui nesse deck é o diabo. E a força. Esse aspecto aqui é que rapidamente você tem que pular fora dessa situação, fazer muita força para se afastar. De certa forma está dando algo semelhante ao primeiro. Gente, isso daqui é uma reflexão, porque é muito pessoal. O próprio indivíduo tem que se usar o seu livre-arbítrio de saber se ele quer aprender a conviver e resolver o problema, ou se ele quer fugir, se afastar, sendo que... Sabe aquela música do Gilberto Gil, você tem que resolver ambos os lados da minha equação? É isso aí, porque se você ficar, você vai ter um aprendizado, você resolve o problema. E se você fugir, você continua tendo problema. Só vai piorar, não vai resolver nessa encarnação e volta na outra para ter que resolver. Então eu prefiro enfrentar, né? Mas isso é uma opinião minha. Mas de qualquer forma, aqui o conselho é se afastar. Vamos ver o segundo conselho para as pessoas que se conectaram com o rosário em termos de cura do sagrado feminino em relação ao arquétipo da mãe. Qual o segundo? Opa! Muito obrigada. Cavaleiro de Pentáculos, Ás de Pentáculos e Rainha de Pentáculos. Nossa! Interessante. Aqui você se afasta da situação em cima. No que você sai de perto, a coisa começa a se materializar devagarzinho com o Cavaleiro de Pentáculos. Aí começa uma nova fase com mais de pentáculos
culminando na Rainha de Pentáculos. A Rainha de Pentáculos é a pessoa já empoderada, autossuficiente. Você sai de uma situação tóxica para depois começar a se valorizar e ser autossuficiente. Inclusive aqui tem o arquétipo do leão. Seria interessante a pessoa ver aqui a leitura de leão. A pessoa vai ter que ter coragem de se afastar, porque a partir daí vem a materialização empoderamento, autoestima. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Vamos ver aqui com Santa Sara. É porque assusta, né? Santa Sara, quais são os aconselhamentos para as pessoas que se conectaram com o Rosário? Muito obrigada. Aqui. Primeiro momento, os lírios, o chicote e a âncora. É como se você se estabilizasse e parasse com um ciclo repetitivo, tivesse um pouco de paz. Ou seja, você se afasta para ter estabilidade, vamos dizer assim, emocional. No segundo momento você tem o caixão, a estrela e os trevos. É como se, com a ajuda da espiritualidade, você finalizasse uma fase com pequenos empecilhos. É como se houvesse um renascimento aqui. Porque se finaliza essa fase de empecilhos, tendo um renascimento, aí acontece o que está aqui, ó. Materialização, realizações, empoderamento. Você se afasta para ter paz, para acabar com o círculo vicioso.
Interessante. Parece uma continuação da primeira. Que às vezes duas opções, grupos diferentes se conectando ou considerando também grupos com energias semelhantes, têm respostas semelhantes. Pessoal, muito obrigado pela confiança. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima. Muito obrigada.